Bom dia, muito bom dia para mais uma live de Evangelho no Lar. Hoje é o nosso quinto episódio. E enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma aguinha e depois é revisar o que a gente viu na semana passada. Enquanto isso, eu vou também enviar a live para algumas pessoas e vamos em frente. Bom dia, Dê, tudo bem? Como você está? Tudo bom? Então vamos em frente, tomar minha aguinha aqui, tô morrendo de sede. Mais um dia juntas, graças a Deus. Eu acho que semana que vem vai ter live extra, hein, na segunda-feira de energização. Depois eu falo com vocês lá no grupo. Então vamos lá, repassar rapidinho, que tem bastante conteúdo. A gente ainda tá vendo a introdução, né, do Evangelho. Então repassar rapidinho o que a gente viu na semana passada. Nós falamos sobre a passagem observar os pássaros no céu. Não vos inquietais, né? Porque até os pássaros, eles não se preocupam se eles têm o que comer e o que beber, porque o nosso Pai Celestial os alimenta e provê a eles. E mais algumas passagens, né? Falava assim: procurai minimamente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E olha que interessante, como é importante a gente revisar esses assuntos, porque ontem, na hora que eu estava montando essa live de hoje, que eu estava revisando esse conteúdo, eu me lembrei da lei de justiça, amor e caridade. Então, olha o que ele fala assim: procurai minimamente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu trouxe a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, da lei de justiça, amor e caridade, que fala: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, né, a gente realmente, o que a gente tem que buscar é o quê? Primeiro a benevolência, primeiro as coisas do espírito, e as outras serão acrescentadas. Isso não significa que a gente vai ficar sentado esperando as coisas materiais caírem do céu, mas primeiro a gente tem que ter uma estrutura emocional, né? O desenvolvimento dos campos do cérebro que a gente já estudou, trazer essa maturidade, porque isso vai amplificar a nossa visão, a nossa capacidade de entender a nossa direção, o nosso propósito, e também ativar o quê? A nossa verdadeira identidade, que é a nossa identidade em Deus. Então, e a gente meio que vai caminhando e cantando, né? Faz um pouco ali, um pouco ali. O importante é não perder o foco do desenvolvimento espiritual e do nosso relacionamento com Deus. É, então é isso, vamos agora para a nossa oração, começar o nosso evangelho de hoje. Vamos fechando os olhos, respirando fundo, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos acolhe. Vamos pedindo a presença da equipe do Evangelho no Lar, que nos acompanha nas nossas lives de Evangelho no Lar. Vamos agora pedindo que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma e o nosso supraconsciente se unam, nos trazendo clareza e entendimento de tudo que vai ser explanado aqui hoje. Vamos iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Amém. Vamos também pedindo a presença da equipe médica e de socorristas do astral, que possam realizar uma higienização em nossos lares, em nós mesmos, durante todo o nosso evangelho. Graças a Deus. Então vamos lá. Quem chegou depois? Olá, Carliane. Bom dia, Mari. Sejam muito bem-vindas. Chegaram já pegando a oraçãozinha, que delícia. Então a gente vai terminar não, né? A gente vai ver mais um trechinho, gente, da introdução, para a gente ir entendendo o propósito do Evangelho no Lar, tá? Então vamos em frente. Mais um trechinho da introdução. A gente está vendo a passagem da autoridade da doutrina espírita. Então, e ele fala aqui, além da autoridade, ele fala assim: o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que é o quê? Bom dia, Mari. Que é o fato de você, qualquer espírito de luz, do bem, que você pegar em qualquer lugar do mundo, ele vai ter a mesma opinião em relação à verdade divina.
que é a verdadeira verdade, tá? Então aqui a gente está falando que a autoridade da doutrina espírita se dá justamente pela universalidade dessa verdade. Então vamos lá. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, procurar-se-á o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todas as partes os espíritos tivessem vindo contradizê-los, estes livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas. O próprio apoio da imprensa não os teria salvo do naufrágio, ao passo que, privados desse apoio, não tiveram um caminho menos rápido, porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens. Assim o será com todas as ideias emanadas dos espíritos ou de homens que não puderem suportar a prova deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. E vocês sabem que a gente já estudou em diversas outras lives a questão do espiritismo em si, né? Quando a gente fala de espiritismo, é especificamente a doutrina de Allan Kardec. E ontem eu fui procurar uma informação na internet que eu queria ver um negócio aí de umas ideias que eu estou tendo, para variar um pouco. E aí eu vi a quantidade de informação equivocada que tem sobre o espiritismo, sabe? Revistas, artigos, e ainda até falei, nossa, acho que eu vou começar a fazer um blog sobre o espiritismo, porque não tem muita gente que vê live e blog são textos curtos, como se fossem pequenos artigos, porque assim, as informações são muito equivocadas, muito assim. Misturas as práticas espiritualistas, tem perguntas assim, quem é espírita acredita em Deus? Mas com certeza absoluta, né? E por aí vai. Então a gente vê, né, na época que surgiram os livros, né, essa codificação de Allan Kardec, eu já comentei na semana retrasada, acho que foi na retrasada, que queimavam, né, quando ele surgiu, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, então eles queimavam os livros, e isso só atraiu mais atenção. A imprensa depreciando. Então a gente vê que quando você tem um propósito, você sabe que esse propósito é legítimo e bom, você deve seguir em frente, independente das intempéries que você vai encontrar no caminho, independente de qualquer coisa que você vai encontrar nesse caminho. Então vamos refletir sobre isso, continuando aqui. Suponhamos, pois, e aqui ele fala o quê? Que pode fazer o que quiser, se você deletar tudo, apagar todo, deletar, queimar todos os livros que existem na casa de todas as pessoas, em todas as bibliotecas, tudo vai ser reescrito. Porque, na verdade, não é uma obra dos homens no plano físico, é uma obra da espiritualidade que foi trazida para o plano físico através dos médiuns. Então, a verdade, ela é, simplesmente. Não importa a quantidade as formas que ela é colocada. Suponhamos, pois, que alegrasse a certos espíritos ditar sobre um título qualquer um livro em sentido contrário, ou seja, fazer um livro só para contrariar o que está sendo afirmado na doutrina espírita. Suponhamos mesmo que, numa intenção hostil e com o objetivo de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão destes últimos que seria preciso se assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, à distância da unidade ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, virar aqui o negócio tacou no meu dedo. Amigas partidas do espaço vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família os atacam vivamente. A experiência sob esse aspecto já não confirmou a teoria em que se tornaram todas essas publicações que deviam supostamente aniquilar o espiritismo. Qual aquela que apenas lhe deteve a marcha? Até hoje não se tinha encarado a questão sob esse ponto de vista,
um dos mais graves, sem contradita. Cada um contou consigo mesmo, mas sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que as seitas poderiam infligir ao espiritismo, porque gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Ou seja, aquilo que eu falei, espiritismo é a doutrina de Allan Kardec. Todas outras práticas, e não estou querendo questioná-las ou conflitá-las, tá? Espiritualistas, elas não são o espiritismo em si. O que acontece aqui no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina que todas as pessoas de qualquer religião, elas podem ser também espíritas, ou seja, acreditar na filosofia e na doutrina espírita. Mas espiritismo é especificamente o compilado que tem no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra de Allan Kardec e alguns expoentes que estão diretamente ligados, né, à linha de atuação e de estudo do Espiritismo. Então, continuando aqui. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que as seitas poderiam infligir ao espiritismo, porque gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Quem tentasse desviá-lo de seu objetivo providencial fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universidade de seu ensinamento, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital, ou seja, mandatória, é que quem quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e sancionadas poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Ou seja, é uma coisa que ninguém consegue controlar, porque vem de uma força de algo muito maior, de uma consciência muito maior, né? E engraçado que eu abri o Instagram para abrir a live, eu estava vendo um vídeo desses que falam, né, sobre as seitas, sobre as influências negativas que a gente tem no entretenimento, em Hollywood, e ele falava exatamente sobre isso. Ele falava assim: a força dessas pessoas que estão envolvidas com seitas, etc., negativas, né, elas não vêm delas, elas vêm de algo maior, né? É a luta do bem contra o mal na espiritualidade que se manifesta na Terra. Então, da mesma forma que essa força negativa se manifesta através de algumas pessoas, nós também temos uma força positiva que se manifesta através das pessoas que estão praticando o bem. Por isso é tão importante que nós pratiquemos ativamente o bem. Porque se existem pessoas praticando ativamente o mal, a gente precisa de pessoas praticando ativamente o bem para poder contrabalancear essa história, tá? Então, vamos lá. Disso resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não elucidadas não seriam lei, porquanto ficariam isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão com todas as reservas e a título da informação. Daí a necessidade de se ter na sua publicação a maior prudência, e no caso em que se acreditasse dever publicá-las, importaria não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todos os casos necessidade de confirmação. É esta confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Sabe que é muito interessante, né? Eu vou continuar aqui, depois eu tenho uma coisa para contar para vocês, que foi uma informação que os meus mentores passaram ontem num atendimento que eu fiz, muito interessante. Então, vamos lá. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Ou seja, não adianta a gente querer... é porque a gente quer, sabe? Na verdade, generalizando, tá, gente? Nós somos crianças. E a gente quer o quê? Que a mamãe e papai resolvam o nosso problema.
E aí a gente quer o quê? Que o mundo se cure, que o mundo tenha paz mundial, que o mundo, que tudo se resolva. Mas eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a fazer nada para o mundo ser um lugar melhor. Porque, eu não sou disso, eu não fui feita para isso. Não, eu só vim aqui de passagem. Eu não vim aqui para ser alguém significativo. Eu não vim aqui para fazer algo importante. Por que não? Essa é a pergunta. E por que não? Seja você a eminência do seu grupo familiar, a eminência do seu grupo social, né? Mas não no sentido de só de querer aparecer, estar e ser melhor do que o outro, mas de ser um instrumento. Gente, quebraram um prato aqui em casa. Acabei de ouvir um barulhão de quebrado. Só me dá um segundinho, deixa eu dar uma pausa aqui. Vou tirar. Mas sim de ser um instrumento, né, de levar luz, de levar o positivo para as pessoas, tá? Na sua vida. Então, continuando aqui, os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam. Deu para ouvir o prato quebrando. Eu precisava ir lá, mas vou terminar que eu tenho compromisso com vocês. O pessoal aqui sabe disso, então vamos em frente aqui, gente. Pedir a espiritualidade para amparar lá e senão eu vou ter que pausar aqui. A gente vai. Como é que vai fazer? Pessoal, tem gente lá cuidando. Vamos lá. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seu concurso, mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem o contrário, alhures, né, em outros lugares, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só ou quase só na sua opinião. Ora, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-la senão sob o seu ponto de vista e aconselham esperar a sua confirmação. Ou seja, a todo momento a gente tem que estar o quê? Buscando as confirmações das informações. E a gente entende que já na doutrina de Allan Kardec, ele já traz o quê? Um processo totalmente consolidado, né? Para a gente realmente tomar como verdade de uma maneira confortável. O que eu ia contar para vocês é que ontem eu fiz um atendimento e é uma pessoa que está se mudando do país foi muito interessante, porque tem muitos brasileiros indo, né, para os Estados Unidos, para a Europa, sempre teve, mas hoje está tendo mais. E é muito interessante porque eles não estão indo para outro país porque não querem ficar no Brasil. É simplesmente porque estão sentindo no coração. Eu vejo diversas pessoas sentindo, eu senti, eu resolvi ir, eu senti um chamado. É muito interessante isso. Muitas pessoas se convertendo, né, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí os mentores falaram assim que na verdade nós vamos viver uma emigração de brasileiros para o mundo todo, que os brasileiros vão indo para levar a frequência crística, porque a gente assim, mesmo quem não é cristão, nós somos um berço cristão, né, no planeta Terra.
E ele falou, e foi muito interessante, gente, que porque assim, a gente tem a maior colônia japonesa, a gente tem uma das maiores colônias judaicas aqui no Brasil, e as pessoas vêm para o Brasil e elas se tornam brasileiras, né? Então, assim, é uma pessoa que você tem a sua origem, mas você é brasileiro, a gente se torna brasileiro. Então, os mentores, é até uma coisa delicada da gente falar, mas os mentores falaram assim, que no futuro, a fraternidade, a universalização aí social, cultural que a gente fala, né? Como é que o mundo, como é que vamos viver em harmonia, em fraternidade no planeta? E eles falaram que no futuro todos serão brasileiros. E é assim, não, vamos entender que não é, pronto, agora nós somos a supremacia, vamos dominar. Não, é que nós todos, é que todos vão ter, como é que se fala? Todos vão ter o sentimento, a Mariana, pensei nisso sobre migração. A gente está só bater um papo, Mari, que eu tô com umas ideias aqui, eu quero compartilhar com você. E mas bom dia, Mi, bom dia, Carlos, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje a live está emocionante, né? Quebrou prato, a gente está nas revelações dos mentores. Então, eles falam duas coisas. Eles falam sobre isso, que nós vamos ter uma imigração de brasileiros e que no futuro a fraternidade universal ela vai vir justamente porque todos serão brasileiros, né? Porque a gente tem essa coisa do coração, essa coisa do amor da alma, né? Acentuado, criatividade, por aí vai. E por fim, a gente tem que lembrar também, e uma outra coisa que os mentores falaram, foi que nós vamos ter uma transformação do corpo do ser humano, que nós vamos ter aí nos esportes e tudo, a gente falando em décadas, tá? Como se a gente fosse ter uma fase de super-humanos. Então, a gente vai ter fase de quebra de recordes mundiais, fases realmente onde as pessoas vão ter, como é que a gente pode dizer? O corpo humano vai transcender os limites atuais que nós conhecemos. Isso faz muito sentido evolutivamente falando, se a gente entender que a gente vem lá, eu sempre falo isso, a gente vem lá dos homens das cavernas, né? E a gente vem evoluindo e se refinando. E hoje, o nosso corpo, pode parecer que talvez um homem das cavernas ele tem mais força para caçar, tal, mas nós temos um requinte psicossomático, psicomotriz, né? Que o homem das cavernas não tinha, tá? Então, existe uma série de questões aí, de requintes neurológicos, etc., que o homem das cavernas não tinha, e nós fomos tendo. E existe um ponto de DNA também, nós temos muitas partes úteis, funcionais do nosso DNA inativas ainda, né? Na verdade, adormecidas. Então, o que a gente vai ter? Um desenvolvimento espiritual, energético, quântico, que vai acompanhar todos esses conceitos de vida saudável que a gente vem vendo aflorar, que vão se fortalecer, né? A medicina vai se renovar, a gente já falou sobre isso também, principalmente nas nossas lives de mentalidade e performance, quando a gente abordou metafísica, e o ser humano vai começar o quê? A desbloquear mesmo, vai começar a conhecer facetas que não conhecia antes. Olha que legal. Então, a gente tem aí, para as próximas décadas, coisas ruins que vão ser movimentos que vão acontecer de desencarnes coletivos, as afrontas desse grupo espiritual negativado que quer implantar, ainda tem a expectativa de implantar algumas coisas no planeta, mas nós temos muitas promessas positivas, porque tudo que existe é obra de Deus, né? Tudo que existe é obra de Deus. Então, ele é quem decide. Quem sai, quem fica, quem sobe, quem desce, quem abre, quem fecha, entendeu? Não é a gente que decide, é Deus que decide. Então vamos para o nosso tema de hoje, que essa era só a nossa leitura inicial para a gente conhecer um pouco mais da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, do objetivo dessa obra e das obras de Allan Kardec. O nosso tema de hoje é no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então vamos lá. Página 183. Reconhece o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita, como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos,
cristãos, e vos reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo. Compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. E a gente sabe, né, é bíblico, e também tem aqui numa passagem do Evangelho, que a alma das pessoas vai começar a buscar, sabe? É aquela história, tem muita gente pronta para ouvir já, mas tem pouca gente falando. Então é exatamente esse movimento que a gente vai viver. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram, mutilaram, seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Ou seja, a gente colocou tanta conotação materialista que a gente começou a se esquecer mesmo da essência das coisas. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. E a árvore da vida, ela é cultivada na nossa mente e no nosso coração, né, gente? Na nossa alma. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como o Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Sabe que veio aqui para mim? É uma situação super delicada, né? As pessoas que falam que tem que mudar o que está escrito na Bíblia. Tem um povo que fala, não, tinha que mudar a Bíblia. Não, não tem que mudar a Bíblia. Você quer fazer uma outra religião onde você tem uma parte da Bíblia? Você pega e funda a sua religião. Pega uma parte da Bíblia e fala, não, agora a minha religião é X, Y, Bíblia parte 2, sei lá, entendeu? Mas não vai mudar a origem do negócio. Quem quer seguir a origem, quer, segue. Quem não quer, não segue. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, continuando aqui. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância os seus frutos divinos. A Caliane, verdade. Porque, gente, a Bíblia foi. Claro que tem questões de tradução, tem questões de que diversos acontecimentos, né, das escrituras que depois geraram a Bíblia, mas a gente está falando de 2000 anos atrás, né? Tem livros que a gente sabe que foram escritos, alguns apóstolos lá que escreveram, alguns livros foram escritos depois, inspirados nos livros do Primeiro Testamento, mas não se muda isso. Isso é o que é. Agora, a gente quer construir uma outra coisa, vai lá e constrói outra coisa. Então, continuando. Deixai a tal como Cristo vô-la deu, a árvore da vida. Não mutileis, a sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Ou seja, o que é a sombra da árvore da vida, gente? Olha o que eu falei, a mensagem de Cristo, né? Quando os mentores falaram que vai ter a imigração de brasileiros e que muitos brasileiros vão que o futuro é como se todos fossem se tornar brasileiros, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é a mensagem da árvore da vida que está gravada no nosso coração. E eles, inclusive, falaram, é a frequência que a gente carrega. Então, é muito interessante isso quando a gente coloca esse olhar. Tem que lembrar que ninguém nasce por acaso na família que nasce, na nação que nasce, e alguns movimentos da vida não são por acaso também, tá? Então, ele fala aqui, há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Há assambarcadores do pão de vida, como há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos.
conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Eu amei essa frase. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O que acontece, gente? No fim, vai ficar o que você fez ou deixou de fazer. É aquela história, você vai fazendo a sua corrida e fazendo os seus feitos. Vai vir tiro, vai vir granada, vai vir maledicência, vai vir gente invejosa, situações, dores, problemas, parente doente, situação para você resolver. E você vai caminhando e fazendo. Lá na frente, as intempéries que você passou na vida vão ter ficado para trás. E o que você vai colher foram as sementes que você plantou. Muitas vezes você não conseguia correr, você caminhou. Muitas vezes você não conseguia caminhar, você foi se arrastando, mas você fez. Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Isso que é importante ter em mente. Então, para finalizar aqui, não vos enfileireis, e depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta, né, gente? Não adianta usar uma máscara da bondade, chegar em casa ou em algum outro lugar, ou no seu coração, cultivar raivas, rancores, angústias, né? O que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque no fim das contas, tudo é frequência. Tudo é frequência. Deus é uma consciência, né? A causa primária de todas as coisas. E essa consciência, ela tem consciência do que passa dentro de nós. Então não adianta a gente querer enganar a Deus, enganar a vida. Tá enganando a si mesmo, né? Então, assim, permita-se realmente abrir o seu coração para Deus, permita que Ele toque a sua centelha de luz. Talvez para vocês que estão aqui comigo ao vivo, isso não sirva porque Ele já está morando aí dentro. Mas para alguém que vai assistir gravado, abra o seu coração, não importa o que você possa ter feito de errado na sua vida. Todo dia é uma oportunidade, todo momento é uma oportunidade para você mudar e escolher fazer diferente. E os erros que você cometeu, eles estão feitos. Mas imagina se você continuar ainda a partir de agora cometendo erros. Então você tem agora a opção de começar a mudar e errar menos, cada vez menos, bem menos, até o momento onde você começa a acertar. E aí você encontra a sua redenção e o seu caminho de luz. Tá? Para a gente finalizar e fazer o nosso encerramento e meditação, que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine e que a árvore de vida derrame sobre vós os seus frutos com abundância. Crede e orai. Graças a Deus. Muito bacana, né? Então, realmente, essa reflexão pelo cristão, pelas obras que se conhece o bom cristão. Tem muita gente que às vezes não é nem um cristão, né? Não segue uma religião específica, mas é uma pessoa que tem dentro de si é uma alma que já vem assim com essa questão gravada da prática do bem, da benevolência. Então, isso também tem um grande mérito, tá? Porque no fim o importante não é qual religião, qual dogma você seguiu, mas sim o que é que você trouxe no seu coração, na sua alma, na sua mente, e o que foi que você deixou nas pessoas por onde você passou, né? Nesse quesito aí de Deus. Então, vamos elevando o nosso pensamento, vamos elevando nossos braços, fazer uma projeção luminosa. Vamos elevando nossos braços, pedindo para que recebamos do alto uma luz azul que desce do bulbo até o básico, equilibrando todo o sistema nervoso. No frontal amarelo, laríngeo azul prateado, cardíaco rosa claro, gástrico verde, formando ponte luminosa com bulbo, esplênico rosa escuro, genésico e básico em verde. Vamos ainda pedindo que sejamos envolvidos por uma cúpula de luz rosa, com anéis protetores da cabeça até os pés. Graças a Deus. Vamos então elevando a nossa mente em oração e vibrações. Vamos primeiramente vibrando para os nossos lares, nosso bairro, país, imaginando o Brasil num contorno luminoso dourado, amoroso, muitos anjos em volta, olhando pelo nosso celeiro do amor de Jesus, o coração, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vamos vibrando por todo o planeta Terra, pelas pessoas com quem a gente tem mais dificuldade,
vibrando pelas pessoas com quem a gente tem mais afinidade também, pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, pedindo a bênção por todo o nosso planeta, pela transição planetária, para que cada um de nós possamos ter a nossa centelha de luz ativa, pulsante, e tenhamos a clareza do direcionamento da nossa missão e propósito nesse momento do planeta Terra. Graças a Deus. Vamos encerrando então nosso evangelho de hoje com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja com a graça de Deus. Amém. Então vamos agora elevando o nosso pensamento, agradecendo a presença dos nossos mentores do Mestre Jesus, e vamos para a nossa meditação. Respira no fundo. Vá levando agora a sua respiração para o topo da sua cabeça, uma luz branca vai girando em movimentos circulares. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma, elas vão agora se unindo para trabalhar em seu benefício. Vão se unindo com o seu supraconsciente, trazendo a consciência divina, a sua expansão de consciência. E essa luz que vem do seu supraconsciente vai trazendo como se fosse uma cachoeira de luz que vai descendo do altíssimo astral universal, vai descendo pela sua cabeça, irradiando todo o seu corpo, mas principalmente pelo seu coração e pelas suas pernas e pés. Vai descendo da sola dos seus pés como se fossem raízes de luz que vão te ligando ao centro da Terra. E do seu coração você começa a sentir um vórtice de luz que vai se abrindo e você vai adentrando esse vórtice de luz. Respirando fundo, e você vai agora caminhando, no jardim da sua alma, um lindo jardim. Você vai vendo, vai observando uma série de construções de natureza aí. Vai sentindo o cheiro, observando movimentos. A sua mente consciente vai te trazendo imagens, sons, sensações, cheiros. E você vai vendo uma linda árvore grande aí no seu jardim da alma. A árvore da sua vida, a árvore da vida. E você vai caminhando nessa árvore da vida e você vai vendo que ela tem diversos frutos. E você vai agora retirando um fruto rosa, que é o fruto do amor. Você traz esse fruto rosa para o seu coração. E essa luz rosa vai expandindo por todo o seu corpo. Você respira fundo. Vai expandindo essa luz para toda a sua casa, envolvendo portas, paredes, objetos, todos os moradores da sua casa, todos os móveis, piso, teto, paredes. Você vai vendo agora nessa árvore um fruto amarelo de esperança. Você vai trazendo esse fruto de esperança para o seu coração. E você vai subindo essa esperança, ela vai expandindo para todas as células do seu corpo, vai irradiando por todo o seu ser essa esperança. E você vai sentindo uma inspiração. Você vai agora pegando dessa árvore da vida um fruto alaranjado da alegria divina. E você vai trazendo esse fruto para o seu coração. E você vai sentindo essa alegria irradiando para todas as células do seu corpo. E você vai trazendo agora um fruto azulado de fé, força, poder. E você vai trazendo esse fruto para o seu coração. Respirando fundo, vai sentindo agora a sua garganta se iluminando, a sua tireoide vai liberando desequilíbrios, desarmonias. Você vai subindo para a sua hipófise, para a sua pineal e vai também descendo para o seu timo, para a sua suprarrenal, vai descendo para todas as suas glândulas, para o seu pâncreas. E você vai descendo, vai envolvendo todo o seu corpo, todas as suas glândulas em pura luz. Todos os seus chakras vão se harmonizando agora. Uma luz violeta sobe do topo, da base dos seus pés, na base da sua coluna, até a base da sua coluna, no centro do seu quadril, uma luz violeta vai transmutando, libertando e purificando.
transmutando, libertando e purificando. Transmutando, libertando e purificando. Ela vai subindo até o seu abdômen, na direção do seu centro sacral. E ela vai transmutando, libertando e purificando. Como se você estivesse mentalizando uma flor de lótus, transmutando, libertando e purificando. Transmutando, libertando e purificando. Ela vai subindo no seu estômago, transmutando, libertando e purificando. Transmutando, libertando e purificando. Transmutando, libertando e purificando. Ela vai subindo no seu coração, transmutando, libertando e purificando. Respirando fundo. Vai sentindo essa luz violeta expandindo além de você, e ela vai expandindo para sua casa, para suas relações, vai quebrando vínculos negativos, cortando amarras, dissolvendo desequilíbrios, desarmonias, vai transmutando, libertando e purificando. Vai transformando toda a dor em alegria, todo o sofrimento em bem-estar, em felicidade. Vai expandindo ainda mais. Vai expandindo ainda mais. Vai subindo para o seu coração, a direção do seu timo, transmutando, libertando e purificando. Vai subindo para a sua garganta, transmutando, libertando e purificando. Vai subindo para o centro da sua testa, transmutando, libertando e purificando. Vai subindo para o seu coronário, transmutando, libertando e purificando. Você respirando fundo. E agora, mentalmente, você começa a caminhar no jardim da sua alma e você vai caminhando para o seu futuro. Agora que você já ancorou, já trouxe para você todas as virtudes, vai recebendo ainda mais muita luz e nutrição dessa árvore da vida no seu coração e você segue caminhando para o seu futuro e você vai caminhando cada vez mais, com mais convicção, com mais amor. E quanto mais você caminha com convicção, amor, construindo ainda mais, fortalecendo ainda mais o seu relacionamento com Cristo e com Deus Pai Todo-Poderoso, mais força, mais convicção você tem. E você segue caminhando para o futuro. E aí, à frente de você, você vê uma grande tela. É uma tela onde tem uma imagem do seu futuro, como se você estivesse assistindo um filme. Só que o ator, a atriz principal é você. Então você olha essa tela, vai vendo se tem uma imagem, um som, o que é que está passando no filme da sua vida futura. Você vai subindo uma escada, você vai adentrando essa tela, respirando fundo. Em 3, em 2, em 1. E você agora já está dentro do ambiente. A sua mente consciente vai trazendo imagens, sons, sensações, percepções, uma palavra, algo que vai te trazer, então, esse entendimento. Você olha à sua volta, respirando fundo, veja quem são as pessoas que estão com você, o que é que você está fazendo aí. E você agora vai colocar um espelho à sua frente e vai olhar para você mesmo, para você mesmo. Sorria para você. Você vai sorrir para você. Vai vendo a sua roupa, a sua aparência. Como é que você está neste momento? Vá observando o seu sorriso, o seu cabelo. Vá observando se você tem algum objeto diferente, alguma coisa diferente. E o seu eu do futuro agora, ele vem até você e se integra em você. Cabeça com cabeça, ombro com ombro, braços com braços, pernas com pernas, pés com pés. E você agora começa a assumir uma postura executora, de quem vai lá e faz. Você agora começa a assumir uma postura executora, de quem resolve os problemas. Você agora começa a assumir uma postura executora, de quem constrói algo significativo, transforma suas ideias em movimentos e ações e feitos. E você gosta dessa nova postura executora. É leve, tranquilo e permitido que você se torne uma pessoa executora. E você já sabe como fazer isso. Então, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, quando você tiver ideias, quando vierem acontecimentos, responsabilidades para você resolver, você executa o que deve ser executado da melhor e mais elevada maneira, com carinho, com amor, com respeito, com competência.
respirando fundo, você vem trazendo isso agora para a sua vida presente. Todos os dias, quando você abrir os olhos ao acordar, você vai começar a perceber uma vontade de se realizar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, materialmente. E você vai movimentando todos os dias, a todo momento, pessoas, situações e acontecimentos que vão favorecer a materialização da melhor e mais elevada versão da sua vida dentro do seu mais elevado propósito de vida. Todos os dias, sempre que você abrir os olhos ao acordar, você vai sentir uma sensação gostosa de vontade de vencer na vida. E você gosta de vencer na vida. E você percebe que você nasceu para vencer na vida. Então, todos os dias, a todo momento, você está desempenhando ações, fazendo movimentos positivos e possibilitadores para a sua vitória na vida. E você gosta de vencer na vida. Então agora eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos e você vem convicto com uma caminhada firme para vencer na vida. 1, respirando fundo. Vai sentindo todas as células do seu corpo expandindo, iluminadas, você crescendo 2, 3, 5, 10, 20 metros de altura, maior do que a sua casa, seu bairro, seu país, maior do que o planeta Terra. Você é grande, você sabe manifestar, materializar e executar. E 2, vá começando a observar as coisas do seu dia a dia. Aquilo que estava desarrumado, você vai arrumando. Aquilo que estava quebrado vai sendo consertado. Aquilo que estava em aberto vai sendo concluído. Você começa a terminar tudo que você termina tudo que você começa a partir de agora. Você termina tudo que você começa a partir de agora. Você termina tudo que você começa a partir de agora. E 2, vem caminhando e vai começando a perceber você colhendo os frutos das suas novas ações. E você vai sendo preenchido a partir de agora por um sentimento gostoso de vitória e satisfação. A vitória e a satisfação já são suas agora. Você só precisa trazer elas para o plano físico, transformar seus pensamentos e ações. E 3, pode abrir os olhos para viver uma nova vida, em paz, feliz. Como é que vocês estão? Vão mandando notícias. Em 3, 2, 1. Abrindo os olhos, respirando fundo. Vou fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, enquanto vocês vão retornando. Vamos vendo o que é que a gente vai achar aqui. A Grande Luta, item 160. Michele, lembrei depois que eu não te respondi, quer dizer, eu sabia que eu não tinha te respondido, tá? Foi tão corrido, gente, eu fiz um curso no final de semana, e eu acho que vou até marcar uma live extra na segunda, tá? De meditação pra gente, eu aviso vocês. Porque eu tô ancorando mais energia e a gente vai pegar e vou fazer uma live ou de cura e libertação ou de manifestação. Na segunda-feira que vem, dia 4 de novembro, eu aviso vocês. Mas eu não te esqueci não, tá? Depois eu te respondo com calma. A Grande Luta, item 160. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Carta de Paulo aos Efésios 6:12. A Dea, a Carliane, que bom que vocês ficaram bem. Tudo a ver com o que a gente falou, né? Sobre essa questão do bem, do mal e tudo. É isso aí, gente. Até o prato que quebrou aqui era para distrair a nossa atenção, você percebe? A gente tem que meio que dar uma de doida e falar, bom, vamos continuar aqui, senão a gente não faz as coisas. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu a sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Quer dizer, né? Ninguém aqui é a flor mais cheirosa do jardim. E é interessante que quando a gente coloca o olhar espírita, a gente sabe muito bem que somos seres infalíveis, almas em constante processo evolutivo, sujeitos às falhas e imperfeições. A gente não sabe o que a gente pode ter feito, né?
dentro dessa caminhada do desenvolvimento da alma, é igual uma criança, né, que está aprendendo a andar, e aí cai, aí levanta e anda, e aí faz alguma coisa errada, mas ainda não aprendeu as virtudes. Então, por isso é tão importante seguirmos o caminho das virtudes. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Estão tomadas, né, gente? Estão tomadas aí por. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem, os nossos corpos, constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade. Ou seja, aquela história, tudo que existe é de Deus. A influência externa, a influência negativa, também é de certa forma de Deus, né? Ela compõe a dualidade. Como é que a gente vai optar pelo bem se a gente não tiver a escolha do mal? Mas a escolha certa é do bem, percebe? Ao passo que também nós vamos entrar numa evolução consciencial, numa transição planetária, onde a gente vai subir um patamar evolutivo na nossa consciência. Então, a evolução também já está programada. E tudo serve para quê? Para que o nosso fluido cósmico, o nosso princípio inteligente, que é o nosso espírito, possa evoluir e avançar, se encontrando cada vez mais com Deus, né? Primeiramente indo para as frequências de regeneração, onde a gente vai ter um pouco mais de descanso das aflições da vida. Depois indo, a gente está falando em milhares e milhões de anos, para as frequências de mundos felizes, onde a gente vai ter um bem se sobrepondo definitivamente ao mal, e por fim subindo as frequências angelicais. Isso é um processo da alma em longos tempos, né? Então, nem as cidades, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, ou seja, fatores externos, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco, né? Então, são aquilo que a gente... a impaciência, a intolerância, né? Todas as características de agressividade, de maldade, as maledicências. Nós já falamos isso em lives. Fuja de fofoca, fuja de fofoca. Né? Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então é basicamente isso, né, gente? Orai e vigiai. E com essa eu me despeço. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Gratidão mil. Desejo a todos um maravilhoso dia. Carliane, você tinha me feito uma pergunta lá no direct, eu já te respondi. Depois dá uma olhadinha lá. Amo vocês. Sexta-feira agora tem mais. A gente tem live de mentalidade e performance. E provavelmente fazer uma energização na segunda-feira. Mas a gente vai se falando, tá? Eu tô meio sumidinha lá, porque eu também tô fazendo uma série de coisas, atendimentos. Tô bolando ainda para esse ano, eu quero entregar para vocês na comunidade um mini curso de educação financeira. Já tô com material aqui para montar pra gente. Imagino que vai ser umas 3 ou 4 aulas. E um mini curso de planejamento de 2025. Então é muita coisa. Aí eu não consigo acompanhar os stories, caixinhas de mentores, etc. E acompanhar esse material. Ainda eu trabalho com as terapias, ainda minhas coisas pessoais. Então eu dei uma sumida e provavelmente vou ficar meio sumidinha aí, tá? Mas é por uma boa causa. E ainda eu não esqueci dos áudios, gente. Eu tô trabalhando nisso e você sabe como eu sou, né? Na hora que eu desempacar isso, vai ser 40 áudios seguidos. 40 dias de áudio seguido, igual a gente faz as maratonas de live. Ami, gratidão. Kaliane, gratidão. Gente, gratidão por vocês estarem aqui comigo, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, lá ele também estará. Que Jesus permaneça presente no seu coração, na sua mente, na sua vida.
que a árvore da vida seja plantada energeticamente agora no centro da sua casa e que ela possa irradiar frutos doces, iluminados e perfumados de amor, de caridade, de justiça, de benevolência para você e para todos os seus familiares, se estendendo aí para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade. Graças a Deus. Então vamos que vamos, gente. Beijo grande, gratidão, Mari também. Beijo. Amo vocês. Vou encerrar aqui.